Agora sim. Agora estou ouvindo eles. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou ouvindo aqui. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Alô? Ô, Alexandre, não veja mesmo de um nem que a voz aparece. Vê para mim aqui, por favor, vem cá. Obrigado. A doutora Helena, estou ouvindo ela aqui, a doutora Helena. Mas você está me ouvindo? Isso, não está me ouvindo. Eu estou ouvindo a senhora, eu estou ouvindo. Mas eu não estou vendo uma minha imagem aqui. Mas a senhora... Eu estou ouvindo a sua imagem, estou vendo a sua imagem e estou ouvindo. Ó, não aparece minha imagem. A senhora está me ouvindo. Daniel? Isso, a senhora precisa habilitar a sua tudo certo já. câmera. Está tudo certo já. Você está me ouvindo? Olha, eu estou ouvindo. Tá bom. Obrigado. Olha, o Túlio está me ouvindo, o José Arthur está me ouvindo. Ok, está todo mundo ouvindo a gente aqui. Podemos, tudo certo? Eu vou tirar a máscara, eu estou sozinha na sala, fechada com a sala sem problemas. Não estou correndo isso mesmo, tá? Pois não. Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeiramente, bom dia a todos, graças a Deus por mais um dia de vida, a gente poder estar trabalhando aqui. Hoje é dia 14 de outubro de 2020, agora são exatamente 9 horas e 4 minutos. E nós vamos dar início às oitivas das testemunhas arroladas pelo ex-prefeito municipal, o senhor engenheiro Paulo Roberto Ottoni, sobre as contas municipais do exercício 2016, através de sua defesa escrita que foi recebida em 8 de outubro de 2020, nos termos do artigo 290 do regimento interno desta Casa. As testemunhas a serem ouvidas são a senhora Helena Antunes, o senhor Mário Antunes e o senhor José Carlos Arthur. Em virtude da pandemia, em solicitação feita pela defesa, as oitivas serão realizadas remotamente em ambiente virtual, com transmissão pela TV Câmara. Agradeço a presença e a disponibilidade de todos que estão aqui presentes. Então, vamos começar aqui com alguns questionamentos que nós temos aqui. E eu vou primeiro fazer um questionamento para os senhores e para a senhora, e depois passo ao relator e membros para as perguntas que se forem necessárias. Vou fazer uma pergunta aqui para o senhor Mário Antunes, sobre os resultados econômicos e financeiros. Doutor, por gentileza, na sua visão, no seu entendimento, que ocasionou o déficit financeiro apontado em seu ponto de vista? Bom dia, vereador. Sendo que ficou constatado que o déficit financeiro representou 41,3 dias de arrecadação da RCN. Receita corrente líquida. Receita corrente líquida, acima da margem tolerada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? É um déficit que impactará negativamente os orçamentos futuros. A defesa alegou, como causa dos problemas financeiros, a queda na arrecadação oriunda da crise na economia nacional e o bloqueio das contas da Prefeitura ocorrido no exercício anterior, gerando obrigações judiciárias que repercutiram no exercício de análise. Entretanto, não apresentou elementos que evidenciam o impacto econômico financeiro nas contas do município. Aí eu reitero a pergunta para o senhor. O que ocasionou o déficit financeiro apontado em seu ponto de vista? Por gentileza. Por quê? Bom dia, vereador Daniel Lima, bom dia, senhor Arthur, dona Helena e a todos que estão nos ouvindo. Primeiro, eu aceitei o convite do ex-prefeito Paulo Roberto Ottoni, porque nós somos técnicos e eu acho que a gente tem que contribuir de forma técnica para que a gente possa esclarecer, né, as dificuldades ocorridas naquele ano de 2016. O ano de 2016, eu fui convidado a assumir a diretoria financeira no segundo semestre de 2016. E aceitei esse convite do então prefeito, Paulo Roberto Ottoni, no intuito de contribuir com o nosso município.
Nós precisamos, a economia, ela não pode... Parei de ouvir. Parei de ouvir também, parei de ouvir o Dr. Mário. Parei de ouvir o Mário. Sumiu a imagem dele também. Sumiu a imagem dele, sumiu o sinal total do Mário. O Mário está voltando agora, eu acho. Sim. Não. Doutor Mário? Mário? Por gentileza. Isso, agora voltou. Desculpa, agora voltou. Caiu a conexão, me perdoe, viu? Se cair novamente, eu vou tentar pelo celular, não pelo notebook, tá bom? Perfeito, doutor. Me perdoe. Então, eu estava falando do ano de 2014, que houve um déficit orçamentário de 9%. Em 2015, esse déficit foi de 11%, e em 2017, ele terminou com 7%. Então, de um ano para outro, isso vai degradando a economia do município. 2014 e 2015, além dos saques ocorridos, foram anos com muita crise nacional. Né? Isso é notório. Houve uma crise nacional, onde a arrecadação de todos os municípios do Brasil tiveram queda, e isso refletiu em 14, que refletiu em 15 e que refletiu em 2016. Então, o que o tribunal está apontando, ele aponta o ano de 2016, mas é uma sequência de dificuldades que nós tivemos de 14, 15 e fechamos o ano de 2016. Em 2016, nós tivemos 34 milhões de reais, onde tivemos que fazer uma correção, porque foram saques ocorridos em 15 e não foram contabilizados naquele momento por falta de orçamento, e que tiveram que ser regularizados no final da gestão de 2016 para não contaminar a gestão de 2017. Isso foi feito, só que o que acontece? No banco não tinham 34 milhões de reais. E no orçamento, no dia a dia nosso, aparecia que tinha esse recurso. Então, quando o Tribunal de Contas ele fala que houve 41 dias, 40 dias de dificuldade, na verdade, ele está contabilizando esses 34 milhões, que não havia 34 milhões no banco físico, financeiro. E quando você tira esses 34 milhões, a nossa dificuldade gira em torno de 20 a 22, 23 dias. E isso o Tribunal de Contas ele aceita. Ele não aceita mais do que 30 dias. Mas ele contabiliza os 34 milhões que efetivamente não estavam na nossa conta financeira. Perfeitamente. Doutor Mário, aqui o tribunal, a comissão temporária de julgamento, que houve um aumento de 20,62% nas dívidas de curto prazo, quanto as disponibilidades financeiras ao final do exercício foram de R$ 46.813.253, demonstrando um índice de liquidez imediata de 0,37, frente ao passivo de R$ 125.255.512,60, insuficiente para honrar os compromissos de curto prazo. Tais constatações indicam a ausência de rigoroso acompanhamento da gestão orçamentária e impõem a conclusão de que o município não deu cumprimento do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, situação essa que se agrava em virtude de ter sido o Poder Executivo por vezes alertado sobre os compassos entre receitas e despesas, alertas esses que não levaram à adoção de providências eficazes. A pergunta é por que houve esse aumento? Houve um aumento de 20,62% das dívidas de curto prazo. Doutor Mário, por gentileza. A dívida de curto prazo é a dívida mais difícil para o município.
diferentemente da dívida de longo prazo, que você consegue negociar, que você consegue repactuar com contratos, a dívida de curto prazo são as dívidas basicamente com os nossos fornecedores do dia a dia, para a manutenção da máquina pública. E com a falta de recurso financeiro, né, com a queda na arrecadação que nós tivemos, o município não conseguiu honrar esses compromissos e houve o quê? Atraso. Isso é notório. Não tínhamos condições, quando eu falo nós, eu estou falando do município, o município não tinha condições de honrar aqueles compromissos. Então, houve uma necessidade de fazer de priorizar as demandas. E as demandas foram priorizadas. Foram priorizadas demandas com o salário do fornecedor, foram priorizadas demandas com o precatório do município, foram algumas demandas com pagamento a Santa Casa, a terceiro setor, as coisas naquele momento que você entendia que seria mais sensível à administração. É óbvio que, por exemplo, pagamento de aluguel não teve condição de fazer, houve realmente outros fornecedores que tiveram atrasos no pagamento, e tudo isso entrou com restos a pagar grande em 2017. Esse resto a pagar realmente não tinha o que fazer, porque não tinha recurso financeiro para honrar os compromissos naquele momento. Foram feitos, eu consigo falar com detalhes, vereador Daniel, com relação ao segundo semestre de 2016, onde eu estava à frente da diretoria financeira. E naquele momento, você efetua cortes necessários, conforme o tribunal exige, só que naquele momento já eram os cortes que eventualmente fossem ocorrer, já era para a manutenção da máquina. Você não tinha mais o que cortar, você já estava no limite. Você já não tinha mais como fazer uma reprogramação em 6 meses. Então, isso não foi possível em função do curto prazo de tempo naquele período de 6 meses. Doutor, por gentileza, das restrições do último ano de mandato, nós vamos falar agora aqui. Os 2 últimos quadrimestres, a cobertura monetária para despesas empenhadas e liquidadas. O que o senhor me fala a respeito do descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não possui a cobertura monetária para despesas empenhadas e liquidadas nos 2 últimos quadrimestres? Há, inclusive, uma menção de caracterização do tipo penal previsto no artigo 359-C do Código Penal. Por gentileza. O artigo 42, vereador, ele é um artigo que ele é utilizado no último ano do mandato dos prefeitos, né? Em 2016 ele é ativo, agora em 2020 também ele está sendo utilizado. E é um artigo onde você faz uma análise dos empenhos realizados no primeiro, na verdade até o primeiro quadrimestre, e você compara com os empenhos realizados no segundo quadrimestre. Em função da dificuldade, volto a falar, desculpe se eu estou sendo repetitivo, mas em função de aparecer os 34 milhões para o tribunal, ele era, aparecer como real, que existia, esses 34 milhões, ele não existia. Então, no cálculo, o tribunal nunca desconsiderou esses 34 milhões de reais que nós tivemos que regularizar no final do ano. E isso dificulta qualquer análise com relação aos números, porque os números, quando você coloca 34 milhões no orçamento nosso, isso não existe, né? Está demonstrado no banco que foi sacado das contas do município, você não tem como você fazer qualquer análise com relação aos números, porque você vai estar sempre descumprindo, por exemplo, o artigo 42, porque esse número de 44 milhões, monetariamente, não existia no banco. E o tribunal sempre considerou isso como existente. Então, não dá para você cumprir isso se não mudar o critério de você fazer análise excluindo 34 milhões de reais. Doutor Mário, vamos falar aqui sobre um questionamento sobre a influência do resultado orçamentário sobre o resultado financeiro.
apurado algumas inconsistências na apuração do resultado financeiro pela origem. Né, um aumento do déficit financeiro em 130,73%. A divergência no balanço financeiro quanto à contabilização das transferências financeiras efetuadas e recebidas. Na sua avaliação, a avaliação do senhor, como se deu essa diferença apurada? Por gentileza. Olha, pois não, Bernardo. O que acontece? Nós tivemos 75 milhões, nós, município, tivemos 75 milhões de reais que foram retirados da conta do município. 75 milhões de reais, se você pegar, é óbvio que foram em 2 anos, em 2014 e 2015, que seja assim, 35, 40 milhões de um ano para o outro. Ainda é um número expressivo. 40 milhões de reais é a arrecadação nossa, 85% da arrecadação nossa de um mês. Então, onde você tem 12 meses de arrecadação, você perde praticamente um mês, né, dentro daquele exercício. E aonde você vem de resultados ruins dos anos anteriores, a correção disso, como eu falei no início da minha fala, a correção disso em um único ano se torna difícil. Você não tem como, tecnicamente, fazer uma correção disso de um ano para o outro. Porque para você fazer a correção disso de um ano para o outro, você tem que cortar 35, 40 milhões de reais do orçamento. E para você cortar 35 a 40 milhões de reais do orçamento, você vai deixar de fazer atividades básicas do município. Então, por isso a dificuldade e essa diferença que você apurou aí, que foram corrigidos nos próximos anos. Em 17, precisou 17, 18 e 19 para fazer essas correções. Você não consegue fazer correção em um único exercício. Doutor, muito obrigado. Continuamos aqui com o senhor. Nós vamos para a área da saúde. Aqui, a comissão apurou que houveram aquisições de medicamentos sem licitação, né, no formato compra direta, com fundamento algumas ações judiciais e emergencialidade não demonstrada. Né? Então, essas aquisições de medicamentos por dispensa de licitação para atendimento de demandas judiciais sem demonstração de emergencialidade. Isso é importante frisar. Por que houve aquisição sem licitação, dado que não teve demonstração de emergencialidade? Por gentileza. Demanda judicial, né, nós recebemos ela quase que semanalmente, demandas judiciais, onde o juiz te dá um prazo para que você possa cumprir aquilo. Então, o que a gente faz? Para atender a demanda judicial, muitas vezes você tem um prazo, o juiz te dá um prazo curto, e muitas vezes é necessário você utilizar dentro das ferramentas que você tem, né, a dispensa de licitação para você cumprir aquilo que o juiz está determinando para você. E deve ter sido isso. Eu não sei em detalhes, realmente eu não sei te falar em detalhes com relação a pontuar exatamente este ou aquele, estou falando de forma genérica, mas quando o juiz determina alguma coisa para você, você tem que cumprir. E aí, assim, caberia mais, talvez, a Secretaria de Saúde responder isso para nós, porque são eles os gestores, não é a Secretaria de Fazenda. Mas de forma muito genérica, você tem que cumprir uma determinação judicial. Pode ser. Ok, doutor. Estou ouvindo o senhor. Doutor, o senhor concluiu o seu raciocínio? Concluiu. Ok. Agora tem um outro ponto aqui, que nós vamos falar sobre encargos. E aqui a gente pode dividir, e eu queria que o senhor e a doutora Helena respondessem sobre os encargos, onde aponta-se aqui no recolhimento dos encargos sociais, patronal e servidor, no descumprimento de acordos de parcelamentos de contribuições previdenciárias junto à Receita Federal.
que dê-se um prejuízo horário pela incidência de multa e juros em pagamento com atraso de encargos retidos dos servidores e por não pagamento dos encargos patronais. Pergunta, tentou-se acordo com o INSS, não houve recolhimento dos encargos patronais e do servidor? Por gentileza. Poderia começar com o doutor Mário e depois com a doutora Helena. Correto, vereador. No segundo semestre de 2016, né, quando nós tivemos, faltavam 6 meses para o término da administração do ex-prefeito Paulo Roberto Otomani, nós tivemos, conforme eu falei, de priorizar ações. E a maior prioridade nossa foi manter o pagamento dos servidores públicos. E você deixou de fazer algumas coisas. Por exemplo, o INSS realmente ele não tinha condição de ser feito, porque o INSS ele é mais ou menos, na época, em torno de 4 a 5 milhões mês, mais ou menos. Tanto é que quando fechou o exercício de 2016, esta dívida ela é em torno de uns 50 milhões de reais, aproximadamente. E o INSS, no segundo semestre, em função também do período eleitoral, ele não abre nenhum tipo de possibilidade de negociação para um parcelamento. Ele só abre isso no próximo exercício, em janeiro e fevereiro. Então, quando você fala da possibilidade de uma conversa com a Receita Federal, foi feito, mas foi negado. Por quê? Porque ela fala, olha, só consigo fazer algum tipo de parcelamento no próximo exercício. Quem trabalha com a Receita Federal sabe do que eu estou falando. Então, não foi possível fazer uma negociação naquele momento. Mesmo porque nós também não tínhamos a nossa certidão. E a certidão ela é pré-requisito para fazer qualquer tipo de negociação. Então, infelizmente, não foi possível e foi feito isso no primeiro semestre de 2017. Ok. Doutora Helena, a senhora tem alguma consideração sobre esse tema? Vereador, bom dia. Eu gostaria de dizer o seguinte, que a resposta acho que já foi dada pelo secretário Mário Antunes, porque a questão de pagamento, né, ela é feita no âmbito da Secretaria de Fazenda. Então, a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas tem a responsabilidade de processar a folha de pagamento, de fazer os apontamentos de quanto deve ser recolhido do Fundo de Garantia e INSS, e isso é encaminhado mensalmente até o dia 20 do mês, dia 7 no Fundo de Garantia, né? Desculpe, até dia 7, depois dia 20, do quanto deve ser recolhido a Receita Federal. E essa parte foi feita com regularidade, né? Então, em todas as folhas de pagamento que nós processamos, foi feito a fatura do INSS, do Fundo de Garantia, e encaminhado para a Fazenda. E bem explicado pelo secretário Mário Antunes, né, que não havia recursos financeiros para cumprir com esses compromissos. Então, é isso que eu tenho a contribuir com esse item. Né? Ok. Doutor Mário, por gentileza. Nós vamos falar agora sobre algumas demais despesas elegíveis para análise, com gasto com combustível. Foi apontado inconsistências com relação ao abastecimento dos veículos oficiais, ausência da quilometragem e quantidade abastecida nos veículos, divergência de valores, abastecimentos superiores à capacidade dos tanques de combustíveis dos veículos. A pergunta é o que foi feito após constatação desse tipo de divergência? Por gentileza. Vereador, esse tema, ele não cabe à Secretaria de Fazenda. Eu não tenho como me manifestar com relação a esse tema, que é um tema de responsabilidade da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Então, eu não tenho como me manifestar sobre esse tema. Sobre a tesouraria, manutenção no boletim de caixa de disponibilidade de valores inexistentes, por se tratar de cheques devolvidos.
a receita arrecadada contabilmente que não ingressou no financeiro. Queria que o senhor falasse sobre isso. No intercâmbio de receitas através de pagamentos com recursos diversos dos contabilizados nas notas de empenho, mesmo tratando-se de contas vinculadas. Como foi somada tal situação? Se foi somada tal situação quanto à manutenção do boletim de caixa de disponibilidade de valores inexistentes por se tratar de cheques devolvidos. Por gentileza. Esse é um assunto, até difícil da gente falar com ele. É um assunto complicado, vereador, porque é um assunto do cheque que aconteceu no ano de 2016, onde eu não estava como diretor financeiro. Ele é anterior à nossa gestão. O que eu posso contribuir com isso é que realmente o Tribunal de Contas, ele localizou, identificou alguns cheques no cofre do município, e esses cheques eles não estavam sendo contabilizados. Mas já tem sindicância apurada para isso, já tem procedimento na polícia com relação a isso, e eu não consigo contribuir muito, porque é um assunto que foi anterior à minha administração. Eu posso só afirmar que realmente existiu. José Carlos, por gentileza, poderia complementar a respeito, bom dia, sobre esse assunto? Bom dia, vereador Daniel. Meus respeitos ao senhor, eu cumprimento os demais membros da Câmara que estão nessa ação. Meus cumprimentos à doutora Helena e ao secretário Maran Antunes. Esse caso aí, foram tomadas todas as providências cabíveis, inclusive eu estava presente com o auditor do Tribunal de Contas e quero dizer, primeiro um parêntese, eu sou um técnico, sou auditor há 40 anos, com registro no CRC e no Instituto Brasileiro dos Auditores do Brasil. Então, o meu enfoque é apenas técnico, absolutamente técnico. Continuando, foram tomadas todas as providências. Eu comuniquei o prefeito imediatamente sobre isso, houve uma reunião, e foi decidido que se fizesse um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência foi feito, a polícia apurou tudo que tinha que apurar e encaminhou para a justiça. Entendeu? Eu não sei depois o que foi dado como sentença. Na verdade, eu ouvi isso, foi lamentável, né? E realmente caracterizou tudo uma troca simples de cheque. Porque, na verdade, o que acontece com cheques na prefeitura? Ele entra como pagamento de impostos e taxas, e apenas isso. Ele não pode entrar lá sem um motivo. Esses cheques que o senhor está falando, eles entraram sem motivo nenhum. Ficou bem caracterizado que foi uma troca de dinheiro com a prefeitura, apenas isso. Entendeu? Que é lamentável, é irregular. Mas as providências o prefeito tomou as todas. A polícia foi para a imprensa, explicou, foi para a Câmara, explicou. Eu estive também na Câmara explicando, comissão especial que foi levantada, e foi isso que eu posso dizer. Muito obrigado. Doutora Helena. Sim, pois não? Por gentileza aqui, vou botar um tema aqui para a senhora responder. Sobre as restrições do último ano de mandato, no aumento da despesa de pessoal nos últimos 180 dias do mandato. Sim. Houve aumento da despesa com pessoal na ordem de 9,74% no período entre junho e dezembro, o qual, inclusive, superou o aumento verificado na receita corrente líquida, na RCL, para o mesmo período, de 5,71%.
Apesar dos 6 alertas emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado, o Poder Executivo não conteve os atos de gestão que contribuíram para o aumento das despesas, transgredindo-se, assim, o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A pergunta para a senhora é: o que ocasionou esse aumento, em sua opinião, por gentileza? O vereador, é o seguinte, na minha opinião, esse aumento não está bem caracterizado. Eu vou explicar exatamente esse aspecto aqui, para que os senhores da comissão, né, possam entender e compreender o que é esse aspecto com relação aos últimos 180 dias de mandato. Esse número, 9,74% que está aqui, se me permite, eu vou abrir o documento do Tribunal de Contas, porque essa tabela não está aí no relatório da comissão. É uma tabela que está somente no documento do Tribunal de Contas, que estabelece, tem uma tabelinha, né, onde ele mostra os valores de receita corrente líquida e gastos com pessoal nos últimos 180 dias do ano de 2016. Então, eu gostaria, se você tem em mãos aí essa tabela, que ela está, né? Porque eu acho muito importante, porque esse é um ponto muito... A doutora está pedindo a tabela. Muito sensível, que é preciso explicar. A tabela não tem ela aqui, mas eu tenho o anexo, mas a senhora pode falar depois, cuida de ser gravado, está registrado, a gente vai então, esses pormenores, claro. É o seguinte, vereador, esse acho que é um ponto muito importante, muito sensível, das questões que estão sendo atribuídas ao ex-prefeito, de que não houve o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que diz respeito a gastos com pessoal. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, como é que são calculados esses índices de gasto com pessoal sobre receita corrente líquida, ou seja, o comprometimento de gastos com pessoal com relação à receita corrente líquida. É feito da seguinte forma: todos esses cálculos são feitos em função de 12 meses. Não existe na Lei de Responsabilidade Fiscal, ou em qualquer cálculo que se faça com relação a gastos, que não seja em 12 meses. Então, por exemplo, a receita, o gasto com o pessoal, que é em 31 de agosto, por exemplo, que é no segundo quadrimestre de um ano, ele é calculado com os gastos e a receita corrente líquida do ano anterior, que é de setembro até agosto do outro ano. Então, vamos entender isso com essa tabelinha que está aí. Nessa tabela, está dito assim, que no ano de 2016, que é onde o Tribunal de Contas faz a contagem para os últimos 180 dias, está assim: mês 6, despesas de pessoal, 312 milhões, 228.088,10 centavos. E a receita corrente líquida de 616 milhões, 317.862,67. Portanto, o gasto com pessoal em junho de 2016, de acordo com o cálculo oficial que é feito, foi de 50,66%. Correto? Todos esses meses posteriores são meses para que o gestor acompanhe se está havendo um gasto superior ou não àquilo que deveria ser comparado, que é junho. E depois esse cálculo é feito em dezembro. Então, o que importa é quanto esse índice foi em junho do ano, do último ano de mandato, e quanto esse cálculo foi em dezembro do último ano de mandato. E nessa tabelinha, em dezembro, tem despesa com pessoal, 342.649.037,97,
e receita corrente líquida de 651.985.028,18, o que dá 52,5547%. Você não está com a tabela em mãos, mas eu vou agora pontuar a seguinte situação. O que é o aumento de gasto de pessoal nos últimos 180 dias de governo? É o comparativo, aqui no cálculo do Tribunal de Contas, de 50,66% com 52,5547%, o que dá 1,89%. Então, no relatório do Tribunal de Contas, isso não está no relatório da comissão da Câmara, porque acho que não apareceu isso, mas o que deve ser pontuado é esses 1,89%. Onde foram encontrados aqueles 9,47%? Dividindo os 651 milhões por 616, que deu 6 e pouco por cento de receita corrente líquida, e os 342 milhões com 312 milhões, que deu os 9,74%. Isso não está correto. Isso não existe. Não há cálculo de gasto com pessoal e de receita corrente líquida que seja com relação a mês. O próprio secretário de Fazenda pode depois falar para você sobre esse aspecto. Tudo é feito em 12 meses. Então, se eu quero saber quanto é o gasto de pessoal em relação à receita corrente líquida em maio, é em junho de um ano para maio do outro, e assim por diante. Então, eu não sei por que o Tribunal de Contas colocou esses 9,74% com 5,79%. Isso é fictício, isso não existe, tá certo? Nós podemos mostrar artigos, podemos mostrar... Não existe isso escrito na Lei de Responsabilidade Fiscal em nenhum local. Não é? Então, eu não sei por que esse número aqui. Isso está... Para mim, isso aqui não condiz com a realidade do que foi gasto com o pessoal. Então, tanto é que eu fiz um levantamento e encaminhei isso para o ex-prefeito Otomani, e ele colocou no relatório dele, né, de o que foi feito nos últimos 180 dias com admissões e demissões da prefeitura. Isso você tem aí no relatório do ex-prefeito Paulo Otomani. Então, por exemplo, de 1 de julho, que conta, seria de 3 de julho, por aí, a 30 de novembro de 2016, a prefeitura fez 79 admissões. Aqui está 78, mas são 79. Sendo elas 48 postos na educação, 17 na saúde e as demais secretarias 14. Eu acho que o 9 de admissões para educação foi trocado. Então, é 79 admissões, 48 na educação, 17 na saúde e 14 nas demais secretarias. E ocorreram 104 demissões. Então, como é que é possível haver aumento de despesa? Não houve, absolutamente. E essas admissões que foram feitas, na sua grande maioria, foram algumas substituições, e houve um aumento de demanda na educação de alguns serventes de merendeira, porque se criou uma escola. Então, veja o seguinte, não consigo entender, certo, essa questão de que houve aumento de despesa de pessoal nos últimos 180 dias do governo Paulo Otomani. E em dezembro, foram... Não, eu vou explicar depois por que eu estou dizendo isso. Eu vou chegar no número e mostrar o que aconteceu, porque eu fui atrás. Então, desculpe, você queria falar, Daniel? Pode? Desculpe, tem te interrompido. Pois não. Não, perdão, quem interrompeu a senhora fui eu. A senhora me perdoe, por gentileza, pode continuar. Não, e em dezembro, houveram 287 demissões e 2 admissões. Então, quando eu recebi esse relatório do Tribunal de Contas e esse relatório da Comissão da Câmara falando sobre esses valores, eu fiquei assustada. Falei, não, como pode ser uma coisa dessa? Nós sabemos o controle que foi feito com relação à contratação de pessoal. Não é? Então, esses números me pareceram assim, como pode acontecer 9,74% de aumento de gasto com pessoal
no último semestre do governo? Bom, uma primeira explicação é que essa conta está errada, não é assim que faz. Não é? A conta que é feita é dos últimos 12 meses. E dos últimos 12 meses, tem ali na tabela do próprio Tribunal de Contas, que não apareceu aqui na tabela da comissão, de que esse número é de 1,89%. Mais ainda, esse número de 1,89% não está correto também. E eu vou demonstrar por quê. Não sei como isso não foi percebido na época pelo próprio tribunal ou por quem analisou essas contas. Se vocês pegarem o demonstrativo do segundo quadrimestre de 2016, que se encerra em 31 de agosto de 2016, existe aí uma inconsistência da contabilidade da prefeitura na época. Qual é essa inconsistência? Eu vou mostrar para os números, né? Desculpa um pouquinho, Daniel, acho que eu achei as minhas contas aqui. O que aconteceu? Quando, no segundo quadrimestre de 2016, que vencia em 31 de agosto, ia ser publicado o gasto com pessoal, eu via fazendo dava os números antes, né? E eu olhei e vi uma questão meio complicada, que não estava batendo com os números que eu tinha de gasto de pessoal. Qual era isso? Se você pegar, então, esse demonstrativo da prefeitura, diz lá que em junho de 2015, o gasto com pessoal foi de R$ 38.189.998,27. Desculpe, em junho. E em julho, de R$ 14.603.532,87. Ora, isso é absurdo. Como que o mês de junho pode gastar 38 milhões com pessoal, se em julho gastou 14 e se em todos os meses do ano foi da faixa de 25 milhões? Imediatamente, eu subi até a Secretaria de Fazenda. Eu acho que o Mário é testemunha disso, ele pode dizer isso, confirmar ou não o que eu estou dizendo, tá certo? E disse, olha, eu estou achando estranho, porque como pode? Não é possível isso. E realmente, a contabilidade da Fazenda verificou que esses números não estavam corretamente distribuídos. Tanto que nesse próprio demonstrativo, esses números contêm 2 asteriscos lá, e que está explicado que houve uma incorreção no cálculo da contabilidade. Isso aí está demonstrado aí nessa publicação no Diário Oficial. Bom, ocorre que não foi feita correção na tabela, foi só observado que estava incorreto, porque esses 2 meses não afetavam o valor final do segundo quadrimestre, que vencia em agosto de 2015. Mas ele é fundamental no cálculo de gasto com o pessoal no segundo semestre de 2016. Por que ele é fundamental? Porque o gasto com o pessoal em junho de 2016, ele é feito contabilizando gastos de julho de 2015 a junho de 2016. Ora, junho de 2015 estava errado. Em 2015, esse número estava errado, de 14 milhões. Ele não era 14 milhões. O que faz com que o valor total desses 312 milhões da tabela que eu falei para vocês, que deu 50,66%, esteja subestimado. Na realidade, esse valor de 14 milhões, eu fui verificar e, como surgiu agora esse problema, subi esta semana na Fazenda, falei com o secretário Mário Antunes e disse para ele, olha, isso aqui está errado, mas a contabilidade na época pôs um asterisco dizendo que estava incorreto, então isso não foi escondido. Mas não foi feita a adaptação da tabela. Então, eu pedi a ele que me fizesse um levantamento total e completo desses 2 números, dos 38 milhões e dos 14 milhões.
o que era menos no 38 e o que era mais no 14. E ele, então, se prontificou imediatamente de ajudar nisso, pediu para a Michele, que é a contadora agora da Fazenda, levantar os valores, só que isso precisava de ir atrás de processos. E essa informação do quanto, não do que, porque do que eu sabia que estava errado, é do quanto, só me foi passada na sexta-feira, depois que o ex-prefeito Altomani entregou para vocês o relatório. Por isso que não consta esses valores que eu estou dizendo agora, porque eles só foram localizados nesses dias. Então, veja, a Michele, contadora, fez um levantamento completo do que estava contabilizado incorretamente em junho e julho de 2015 e chegou ao valor de que essa diferença é de R$ 11.098.207. Portanto, no valor de R$ 38 milhões deve ser debitado R$ 11.098 e no valor de 14 milhões deve ser acrescido em 14 milhões. O que dá, então, no mês de julho de 2015, um gasto com pessoal de 25.701.000 e não 14 milhões. O que isso significa? Isso significa que em junho o comprometimento com o pessoal não foi, como aponta o tribunal, de 50,66%, mas foi de, eu tenho um número aqui, 52,46%. Então, veja, o que deve ser contabilizado dezembro de 2016, que é 52,5547%, e junho de 2016, que é de 52,410%, o que dá uma diferença de 0,0937%. Ou seja, o número que eu reputo correto do acréscimo é de 0,09%, ou seja, praticamente zero, ou seja, houve controle com gasto de pessoal no segundo semestre do ano de 2016. Essas informações, não é, eu estou falando, mas eu tenho isso impresso. Tenho aqui o relatório de contabilidade de junho de 2015, o relatório da contabilidade de julho de 2015, entregues pela Secretaria Municipal de Fazenda, e que mostra que foi feito, então, na época, mas não foi colocado ali no relatório, o estorno de contabilidade de 11 milhões, para poder ficar tudo correto. Eu acho que isso daqui eu devo encaminhar para você, esse documento impresso, não sei se quer ou não sei como é, não? E também eu peço para o doutor Fábio. Hã? Eu peço para o doutor Fábio pegar com a senhora, por gentileza. E também eu imprimi o relatório tirado do GIAPs. Né? Doutora, encaminha, por gentileza, para a Câmara. E eu imprimi também o relatório tirado do GIAP dos admitidos e demitidos no último semestre de 2016, para mostrar que isso daqui é um relatório do sistema, tá certo? E que isso aqui é um relatório da contabilidade falando desses 11 milhões aí que houve de incorreção na contabilidade naquele período de 2015. Eu queria, por gentileza, doutora, que se o doutor Mário tiver algo a acrescentar, por gentileza, em relação a isso, é importante. Pois não. Vereador, exatamente o que a dona Helena falou é o que ocorreu. E eu vou tentar apenas sintetizar as palavras dela. Ela foi bem técnica, ela foi no foco do problema, mas de uma forma bem clara, assim, vou tentar sintetizar o seguinte. A apuração de junho de 16, onde o tribunal usa esse número, junho de 16, ela é contabilizada de julho de 15 a junho de 16. Em junho de 15, falta 11 milhões de reais nessa contabilização. Então, quando o tribunal apura 312 milhões de gastos de pessoal em junho de 16, na verdade, é como a dona Helena falou,
você tem que acrescentar mais 11 milhões de reais, e quando você acrescenta esses 11 milhões de reais, você compara junho de 16 com dezembro de 16, é o acréscimo de 0,0, o número que a dona Helena falou aí. Então, reforço que a contabilidade, através do Diário Oficial do Município, deu publicidade a esse erro ocorrido em 2015. Se você pegar o Diário Oficial do Município, está lá com publicidade, houve um erro na contabilização em junho de 15 e junho de 15 foi corrigido. Para aquele período, para aquele quadrimestre, não houve nenhum tipo de dificuldade ou perda, mas para a apuração da despesa com o pessoal no último ano de mandato, que o tribunal deveria ter pego isso e ele, infelizmente, ele não se atentou a isso. Então, eu reitero as informações da dona Helena e os documentos estão aqui na contabilidade, estão com a dona Helena, a gente tem condições de distribuir, de explicar novamente, não tem problema nenhum, mas houve esse erro realmente que tem influência direta no número que o tribunal está falando do aumento do acréscimo da despesa com o pessoal, que não houve. Pronto, o Mário sumiu? O sinal do doutor. Mário sumiu. O sinal dele. Doutor Mário. Caiu o sinal dele. Eu vou... Então, O vereador, continuar aqui, porque o questionamento... Senhora... eu posso só falar uma... Por gentileza. Coisa? Olha, essa questão da contabilidade informada aí está no Diário Oficial do dia 25 de setembro de 2015. Tem lá os meses de junho e julho, desculpe, é maio e junho, né? Onde, junho e julho, onde esses dois asteriscos aí diz que houve essa contabilização indevida de gastos com o pessoal. Eu percebi isso na época, eu mostrei, eu acho que o Mário pode dizer que eu fui lá, inclusive conversei sobre isso, pedi essa questão e até isso mesmo apareceu aí, porque a gente chamou atenção, mas não houve a correção no formulário aí da contabilidade. Mas ela está oficial, não está sendo feita agora, já foi anunciada em 2015. Doutora, agora nós vamos falar, a gente vai para o setor da saúde. Sim. Vamos falar sobre o controle de frequência dos médicos e profissionais da saúde. Foi apontado algumas irregularidades no controle de frequência dos médicos e demais profissionais da saúde, unidades de saúde do município. Havia controle de frequência desses profissionais? Como era feito esse controle de frequência? É o seguinte, controle de frequência certo? Nós temos um decreto municipal de 2012, né, que explica muito bem como deve ser feito o controle de frequência na prefeitura. Como deve ser feito? A frequência ela é de responsabilidade do chefe imediato do servidor, porque é a pessoa que está ali em contato com o trabalhador. Mensalmente, essa frequência ela é contabilizada no total, preenchido um formulário com relação ao mês, assinada pelo secretário da pasta e encaminhado para a Secretaria de Gestão de Pessoas para que seja processada a folha de pagamento. Então, este é o mecanismo, tá certo? Instituído na prefeitura para que seja feito o controle de frequência. Agora, você me perguntou, há controle de frequência? O controle de frequência é feito? Aí, eu vou dizer para você o seguinte, quem faz o controle de frequência é o chefe imediato. E nós sabemos
que existem diversas situações na prefeitura com relação ao controle de frequência. O próprio Tribunal de Contas já entrou em unidades da saúde, não é? Já ficou lá sentado esperando um profissional aparecer, o profissional não aparecia, depois ele pegou a lista de frequência e a lista de frequência estava assinada. Então, esse é um aspecto muito delicado e muito, assim, digamos assim, de difícil correção, porque ele depende muito da questão ética das pessoas, de como as pessoas... Bom, mas o poder público, assim como o dono de uma empresa, tem a obrigação de criar mecanismos que diminuam a incidência desse tipo de ocorrência. Né? Então, foi feito posteriormente, né? Um processo... A prefeitura já havia, se não me engano, acho que em 2012, coisa do tipo, iniciaram um processo de aquisição de relógio de ponto. Esse processo não foi para frente, deu problemas com o Tribunal de Contas, e durante o ano de 2017, esse assunto foi bastante veiculado na prefeitura, né? E inclusive porque houve novos apontamentos do Tribunal de Contas com relação a isso. Então, a Secretaria conseguiu, para o orçamento de 2018, recursos para licitar e adquirir os relógios de ponto. Então, eu quero dizer o seguinte, não vou entrar na gestão 2017 para frente, mas em 2018 iniciou-se o processo de compra de relógio de ponto, que foi bem sucedido, um processo transparente, que não houve nenhuma questão de irregularidade nenhuma, os relógios de pontos foram todos adquiridos e começaram a ser instalados, mas que agora com a pandemia não houve a possibilidade de dar continuidade, o que nós vamos fazer logo em seguida, mas os relógios foram instalados. Então, veja, com relação a essa questão, né, é de se reconhecer, sim, que pode haver questões de pouco controle de frequência em alguns locais da Prefeitura Municipal de São Carlos. Mas eu não diria que o prefeito deveria ser condenado por isso. Os mecanismos foram todos, foram feitos ofícios, foram cobranças, não é? Mas, como você sabe, essa questão é um pouco além disso. Mas a gente espera que essas questões irão diminuir com a instalação do relógio de ponto, que já estão todos na prefeitura e acho que 90%, 95% instalados. Pois não. Doutora Helena, eu continuo com a senhora aqui. Nós vamos falar sobre contratação direta de médicos com pagamentos através de recibos de pagamento de autônomo, o RPA. A contratação de médicos através de RPA em violação ao artigo 37, inciso 2, que aponta falhas nos controles de frequência dos médicos contratados por RPA e na inserção dos dados no CNS DataSUS. A pergunta em algumas situações a senhora pode colocar, mas por que era feita a contratação direta, por gentileza? O vereador, eu vou dizer para você o seguinte, a secretaria pela qual eu era responsável, ela não lidava com contratação de contratos fora de concursos públicos e processos seletivos. E para dizer a verdade para você, era algo assim que eu posso até dizer para você. Digamos que eu fosse uma pessoa alienada, eu diria, não sei de nada, correto? Não é um problema de responsabilidade da Secretaria de Gestão de Pessoas, mas eu vou contar para você o que eu sei, não? Das questões, porque participei de várias reuniões que isso foi discutido e a questão toda. Esse problema de RPA, de contratação de médico autônomo, ele é uma questão que vinha não? Na prefeitura há muitos e muitos anos. Existia um fundo municipal de saúde que contratava esses médicos por pagamento direto, né? E isso continuou durante a gestão do ex-prefeito Paulo Otomani. Continuou por quê? Porque, acredito eu agora, não vou dizer com responsabilidade sobre isso, mas das coisas que a gente ouvia, que é o seguinte:
havia necessidade de colocar médicos na área de urgência, principalmente urgência e emergência, porque a Prefeitura Municipal de São Carlos não tinha médicos suficientes para atender as necessidades da população. Então, a Secretaria de Saúde fazia diretamente essas contratações. Pois não? Não, pode falar. Eu estou ouvindo isso. A Secretaria de Saúde fazia diretamente essas contratações, com recursos da própria Secretaria, né, que vinha de fonte 5, fonte 1 ou recursos deles. Bom, então, esse processo se arrastou durante os 4 anos de gestão, né, até que o Ministério Público abriu um inquérito e um processo, né, e quando chegou em novembro de 2016, veio uma decisão de que o pagamento estava irregular. Essa decisão nunca veio antes, ela veio nesse momento aí, e dizendo que os pagamentos estavam irregulares, e o que fez o prefeito na época, então? Ele determinou que fossem imediatamente cessados aqueles contratos, determinou a Secretaria de Saúde que imediatamente cessassem aquelas contratações e que cessasse o pagamento até uma decisão da Justiça. Então, isso foi um problema, assim, foi bastante traumático em novembro de 2016, não? Porque não se houve mais contratação de médicos RPA, e o problema se arrastou. Mas eu gostaria de dizer, e eu não sei porque, eu acho que talvez por dificuldade de encontrar o processo, esse processo teve seguimento na Justiça, e os prefeitos, tanto o Otomani quanto os anteriores, foram isentados da responsabilidade dessas contratações, indicando, inclusive, que eram, pelo todo demonstrativo durante o processo, que naquele momento elas foram necessárias para bem atender a população. Então, é isso que eu sei. Esse processo existe, é um processo judicial, onde houve aí essa deliberação. Eu não tenho esse processo, mas Perfeito. eu posso pedir ao jurídico que encaminhe, se for o caso. Por gentileza. Eu vou aqui voltar para o Dr. Mário Antunes, perguntar a respeito das despesas com publicidade e propaganda oficial. Foi apontado pela ação ao artigo 73, incisos 6, a linha B, e 7 da Lei Eleitoral, Lei número 9504, de 30 de setembro de 97. Visto que foram empenhados após 7/7/2016, gastos com a contratação de serviços de publicidade e propaganda totalizando R$ 960 mil, e o valor dos gastos liquidados com publicidade no primeiro semestre superou em R$ 223.542,14 a média dos gastos do primeiro semestre dos 3 últimos exercícios. Gostaria de saber qual a consideração do senhor, Dr. Mário Antunes, sobre esse ponto, por gentileza. Vereador, a Secretaria de Fazenda, ela, na verdade, ela, sob demanda, ela realiza os empenhos, liquidações e os pagamentos. Então, no caso específico, com relação à despesa com publicidade, né, eu não consigo contribuir muito, porque a gestão é também diretamente com a Secretaria Municipal de Comunicação. O que eu sei, que eu gostaria de falar, é que está vinculado ao pagamento. O pagamento não ocorreu em 2016, ocorreu em 2017. Então, é isso que eu consigo contribuir. Agora, com mais detalhes, realmente eu não consigo contribuir para deixar uma situação mais clara para você. Aqui, o que eu faço? Isso. Tem mais um acrescentar? Eu quero aqui agora deixar aberto para que os senhores ou a senhora façam algumas considerações que julgarem pertinentes, e após, se o vereador Sérgio Rocha quiser se colocar, também fica aberto. Então, se o senhor José Carlos, doutora Helena, doutor Mário quiser explanar sobre algum ponto específico, está aberto aqui para os senhores e senhoras. Se o senhor quiser registrar para nós aqui, isso, exatamente. É importante
dizer aqui, salientar, registrar que o vereador Paraná esteve aqui presente, mas ele precisou se ausentar no momento. Mas ele, obviamente, estará... por gentileza, senhor José Carlos. Com licença a todos, eu gostaria de fazer alguma observação para colaborar com essa comissão, apenas, como eu disse, de ordem técnica. 2016 não existe sem ter tido 2015 e 2014, certo? Vou mais além ainda. Quando houve, em gestões anteriores, eu não sei em qual, se foi do professor Lima ou do professor Barba, quando foi ganhar liminar, entendeu? A mim me parece que houve um grande erro da prefeitura no que tange a previsão disso daí. Porque uma liminar é uma coisa tênue. Ela pode cair, eu não sou jurista, sou auditor, então a gente acompanha muito isso daí. É uma coisa tênue, ela pode durar muito tempo, pode cair de repente, hoje, amanhã, ou daqui 2, 3, 4 anos. Então, a prefeitura deveria ter posto no orçamento uma previsão de uma possível queda dessa liminar, onde estava previsto que a dívida continuava existindo. Não houve isso. Ao que me consta, não houve isso. O que aconteceu? Aconteceu que quando 2014 começou a avalanche dos sequestros em conta corrente bancária, entendeu? Como eu anotei aqui, não existia no orçamento previsão para sequestro de saldos bancários. É um absurdo. Claro que não existia. Deveria ter tido lá no passado, todo ano, a contagem da dívida que não foi paga devido a uma liminar conseguida, que constasse do orçamento para que, num futuro, quando houvesse o problema, tinha uma contrapartida onde ser lançada. Tanto é que isso aí provocou aquela diferença de 34 milhões, que exatamente foi isso, presidente. A conta gráfica constava 34 milhões nos boletins de caixa, mas esse dinheiro não existia mais. Ele havia sido sequestrado. Por que essa diferença? Porque não tinha onde jogar no orçamento. Não havia lá, vamos brincar um pouco com a coisa, uma casinha no orçamento onde lançasse esses 34 milhões, que sobraram, porque foram postos nos orçamentos anteriores, nas válvulas que não tinham sido usadas, e foram dos 74, sobraram 34. Agora, eu digo para o senhor o seguinte, isso daí provocou, entendeu, várias coisas. Quando a avalanche começou, do sequestro, começou a sequência de não pagamentos. Desde 14, 15, desagou em 16 com força. Como disse a doutora Helena e o secretário Mário Antunes, esses restos a pagar foram aumentando. Deixou de pagar. A doutora Helena fazia as guias para a fazenda não tinha como pagar, entendeu? Por quê? Mas no boletim de caixa tinha 34 milhões. Não tinha, era gráfico, apenas graficamente. Até o ponto que um dia isso não poderia ser passado para 2017, que era uma gestão nova, foi conversado com o auditor do Tribunal de Contas, e ele, apenas que isso aí não foi formalizado, deve ter testemunha, eu não estava presente, mas deve ter testemunha, ele orientou que se fizesse esse débito via GIAP, para que, quando o senhor Ayrton Garcia tomasse posse, não tinha essa disponibilidade fictícia em caixa, entendeu? Presidente, eu acho que isso foi um erro fatal, entendeu? Desde lá de quando ganharam a liminar, não ter previsto em orçamento que isso aí não tinha acabado. Não era dívida apagada, era dívida a pagar. Então deveria constar, sim, de um orçamento anual, uma previsão, uma provisão para quando caísse essa liminar, a prefeitura tinha onde jogar seu numerário para fazer pagamento. Fica à disposição, se quiserem fazer uma... Agora, 2016, realmente,
foi o estuário das consequências de 14 e 15. Ali a coisa pegou. Fico à disposição. Ok, muito obrigado, senhor José Carlos. Alguém gostaria mais de... Posso falar, então? Suas considerações? Pode, doutor Helena, claro. O vereador, quero me dirigir ao senhor e aos membros da comissão, né, para, nessas últimas palavras que eu estou aí me manifestando, dizer o seguinte, que eu fui testemunha, né, de uma gestão bastante séria no que diz respeito à gestão de pessoal nessa prefeitura. Teve problemas? Tem problemas. Como você apontou, problema de frequência, problema disso, problema aquilo, mas não há apontamento do Tribunal de Contas na gestão de pessoas dessa prefeitura. Qual o apontamento? Esse que apareceu agora, tá certo? Com relação a esses números aí, que na realidade são números que eu mostrei, né, que eu procurei mostrar, né, que devem ser corrigidos. Porque sempre houve, da parte do ex-prefeito, um atendimento às questões técnicas que a gente apresentava. Não houve abusos, não houve, desculpa a expressão, maluquices com relação a essas questões todas. Né? Então, nós tínhamos um procedimento, nós tínhamos uma maneira de conduzir isso, né? E que, alertando os demais secretários, alertando toda a comunidade das questões de gasto e tudo mais, para que não comprometesse a gestão de pessoas com relação ao último ano de mandato do gestor, como estamos fazendo nesse momento. Então, veja o seguinte, eu quero acrescentar, e quero acrescentar, inclusive, as questões que o Zé Arthur falou, que o ano de 2013, por exemplo, que não havia sequestro nenhum, nós tivemos um índice de 48,poucos% de gasto com pessoal. Não é? Então, e em 2013 houve um aumento de 6,poucos% até 10%, ou seja, acima do índice de correção da inflação. Então, veja que estava havendo uma gestão adequada. Não é? Os pagamentos estavam sendo feitos, estava tudo em ordem. Quando ocorreu o sequestro no final do primeiro semestre de 2015, desculpe, 2014, né, as questões começaram a ficar complicadas de gestão, e eu sou testemunha das dificuldades enfrentadas com relação a isso. Né? Então, o que eu gostaria de dizer é isso, de que, na minha opinião, houve uma gestão correta, técnica com relação à gestão de pessoas, né? E as dificuldades advindas daquele sequestro desaguaram nas consequências que ocorreram posteriormente. Apesar de que, né, das dificuldades todas, o que foi feito? Nós apertamos em muito a gestão de pessoas. Né? A comunidade de servidores da prefeitura até nos criticavam, dizendo que estavam sendo muito duros, muito isso, mas foi algo que foi necessário para não desaguar numa situação desastrosa. E eu entendo que na situação de pessoal não houve. Como disse para você aí, foi de 0,09% essa variação, né? Que para mim isso é um número próximo de zero. Então, é essa a manifestação que eu queria deixar, né? E que isso fosse entendido pela comissão, fosse entendido pela Câmara Municipal, que nessa questão de gestão de pessoas, né, não há qualquer infringência à lei de responsabilidade fiscal. Obrigado. Obrigado, doutora Helena. Agora, o doutor Mário está conosco aqui. Sim. O senhor quer fazer alguma consideração? Antes de eu passar a palavra para o vereador Sérgio Rocha. Gostaria sim, vereador Daniel. Primeiro, reiterar que eu tive uma convivência próxima ao ex-prefeito Paulo Roberto Otomani por 6 meses. Então, foi basicamente no segundo semestre de 2016, onde tive a oportunidade de estar como diretor financeiro. 2 pontos eu gostaria de alertar e gostaria de me manifestar com relação a isso. Primeiro que tudo que nós, técnicos, solicitamos ao ex-prefeito Paulo Roberto Otomani na correção de percurso, o pouco que poderia ser feito naquele momento, porque já era
o caso de um colapso financeiro e orçamentário, mas o pouco que poderia ser feito, tudo o prefeito nos apoiou. Em todas as ações que nós víamos como oportunidade para a correção de percurso. Em todas elas houve o apoio estrito do ex-prefeito Paulo Roberto Otomani. E outro ponto que mais me chamou a atenção como cidadão, né, eu quero me manifestar aqui, é que houve a perda da eleição em outubro, né, ele perdeu a eleição, a reeleição dele, e mesmo assim, em novembro, quando nós chegamos aí para olhar a possibilidade de fazer um ajuste, um novo contrato da dívida com a União, com o Banco do Brasil, onde é vantajoso isso para o município, e era uma situação discricionária, que ele poderia falar sim ou não. Ele falou, se é para bem do município, nós vamos fazer. Independente se eu ganhei, se eu perdi a eleição, nós vamos fazer, porque o município vai ganhar com isso. E isso me chamou muito a atenção, porque ele deixou o lado político dele de lado e pensou no nosso município, onde foi feito esse novo contrato com o Banco do Brasil, em condições muito mais favoráveis ao município, com uma redução de 36 milhões de reais nessa negociação, e que nós regularizamos aquele problema de liminar, aquele problema todo, e pagamos hoje em torno aí de 400 a 550 mil reais por mês dessa dívida, contraída lá nos anos 2000. Então, isso me chamou muita atenção, e eu gostaria de expressar toda essa manifestação minha com relação a isso para vocês, e continuo à disposição para qualquer tipo de esclarecimento que for necessário, vereador. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, doutor. Agora eu abro para o vereador Sérgio Rocha. Se o senhor quiser fazer algum tipo de questionamento, algum tipo de colocação, ponderação, está aberta a palavra para o senhor, vereador. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, quero cumprimentar o Daniel, presidente da comissão, né, cumprimentar todo o pessoal que está participando, a dona Helena, o Mário, o doutor Arthur, né, estava aqui ouvindo com bastante atenção cada palavra, cada depoimento, né. Eu estou participando dessa comissão. No mandato passado, a gente acompanhou, estava aqui na Câmara, acompanhamos o bloqueio judicial, né, foi 5 milhões e 600 por mês, deu quase 70 milhões de bloqueio judicial, né. Como o doutor Arthur falou, quando eles entrarem com a liminar para deixar de pagar esse dinheiro, eu acho que deveria ter uma conta separada, né, depositado esse dinheiro em outra conta, não gastasse o valor que tinha que ser pago para o Banco do Brasil, me parece, esperar o final do julgamento, né? Se tivesse guardado esse dinheiro, no final do julgamento, tinha o dinheiro depositado, tinha devolvido para o banco, pagado, não tinha acontecido tudo esse problema que aconteceu em 2013, 2014, onde que a população, o nosso município tem que pagar um bloqueio de 5 milhões e 600 por mês. Hoje a gente veja, foi emprestado 50 milhões para fazer o recap da cidade, e praticamente com 50 milhões, 60 milhões, recapiou quase a cidade inteira, tá? E nós teve um saque aí, quase 80 milhões na conta do município, né? Foi uma perda muito grande para a nossa cidade. Exemplo que aconteceu agora, próximo, né? Que a ZUPA estava fechada e estava recebendo dinheiro do Ministério da Saúde, de depositar esse dinheiro numa conta e não ter gastado dinheiro. O que aconteceu agora esse dinheiro? Tem que devolver aí mais de 2 milhões e pouco. Aconteceu o mesmo erro. Aconteceu o erro lá para trás e aconteceu agora nessa gestão. O dinheiro que estava recebendo da UPA, e a UPA fecharam e gastaram o dinheiro. Lógico, na saúde, investindo na saúde, lógico, mas nós temos que devolver aí 2 milhões e pouco do Ministério da Saúde. Foi mais ou menos por aí, quase igual. Não sei se eu estou errado, se eu estou aqui pensando diferente, mas foi um exemplo mais ou menos igual, né? Mas estamos aí ouvindo, vamos ouvir mais, vamos ouvir a defesa, viu, Gabriel? E lá no final a gente vai ver o que vai acontecer, o que a Câmara vai decidir, né? E eu espero que esteja aí o julgamento justo, né? Que não venha aí ter politicagem no meio e fazer as coisas certas e as coisas para acertar e
e ficar tudo bem, e não prejudicar ninguém, e tiver de coisa de errado, lógico, a justiça tem que tomar conta. Eu sou da opinião que a gente tem que ouvir e fazer a justiça certa, não prejudicar ninguém, tá bom? É a minha opinião. Bom, o senhor José Carlos pede a palavra, por gentileza, José Carlos. Senhor presidente, eu gostaria de colaborar com essa comissão e gostaria que o senhor anotasse, se possível, por gentileza, o processo 18.529/16. 18.529/16. Em 21 de julho de 16, eu fiz um levantamento que eu quis saber como... Esse problema da dívida, continua com o problema da dívida. Eu quis saber como que foi consolidada essa dívida pelo professor Newton Lima, que, aliás, foi uma coisa muito bem feita. Devemos elogiá-lo porque ele concentrou tudo numa coisa só, para facilitar. Pena que depois veio essa liminar e a coisa se perdeu, quando eu já afirmei. Mas isso aí foi feito, essa consideração, em 21/1 do ano 2000. Então houve, desde o prefeito Macei, doutor Macei, projeto Cura, etc. Então, eu tenho tudo aqui. Se o senhor pegar esse processo, que deve estar em algum lugar na prefeitura, mas não surtiu efeito, na minha opinião, 18.529/16, eu fiz um levantamento para saber como que essa dívida, da onde ela saiu, a raiz dessa consolidação, de forma analítica. Eu queria saber, essa consolidação, ela ficou uma dívida só, mas ela teve origem em dívidas analíticas, de vários anos, de várias gestões. E cheguei à conclusão que a dívida, o total da dívida foi de 31.700.000 e alguma coisa. A prefeitura municipal cabia, isso aí o senhor pode ver lá no processo e confirmar, 46,02 dessa dívida. E o restante? O restante, 17 milhões e alguma coisa, é do SAI. É do SAI. E a prefeitura anda pagando tudo sozinha. Porque no levantamento que eu fiz naquela época, em 2016, o SAI já estava deixando de pagar a parte dele. Então a coisa precisa ficar um pouquinho mais explicada com relação a essa dívida. Essa dívida não é só essa causa que aconteceu, essa catástrofe de sequestro de 74 milhões, mas também a responsabilidade de cada um na participação do pagamento desta dívida, no total. A prefeitura é 46,02%. 53,98% é do SAI, dívida contraída pelo SAI. E ninguém vê, ninguém olha. Como é que fica isso daí? A prefeitura arca sozinha, sendo que parte maior da dívida é de uma autarquia? Eu não entendo isso daí como gestor. Não entendo mesmo. Eu acho que isso aí morreu na casca, o levantamento que eu fiz, entendeu? Foi um esforço inútil, perdi tempo, na verdade. Mas na minha consciência eu não perdi tempo. Fiz o que minha profissão diz. Mas eu acho que alguém precisava olhar isso daí. Era o que eu tinha a dizer. Obrigado, José Carlos. Sem dúvida alguma, todo esforço é válido, ainda mais em relação a essas informações que são muito pertinentes. Eu queria aqui aproveitar para registrar que o senhor ex-prefeito Paulo Roberto Otomani não compareceram, né, a essa oitiva, mesmo sendo devidamente informados, né, dessa oitiva, eles não estiveram aqui presentes. Né. Se alguém tiver alguma outra colocação a mais, eu julgo aqui que os senhores têm algumas outras considerações. Ok? Não, presidente, da minha parte, tranquilo. Encerrar. Tranquilo. Doutora Helena, doutor Márcio, José Carlos. Ok. Então são agora
exatamente 10h27, de 14 de outubro de 2020, a gente termina essa oitiva, né, sobre o memorial das irregularidades nas contas municipais, né, Tribunal de 2016. Eu agradeço a presença dos senhores e da senhora, né, e que a gente dá continuidade aos trabalhos aqui. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia. Um abraço para a dona Helena, faz tempo que não a vejo. Pois é, Arthur. Até qualquer dia desses. Até qualquer dia.